Boa noite a todos. Hoje mais um dia de reunião e de estudos, tá? Com a nossa companheira Érica. O assunto dessa noite é o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Nós vamos pedir a Valéria para ler a nossa página e eu vou fazer a prece inicial. Valéria, pode ler nossa página de ambientação. Ok. Boa noite a todos. Nosso texto vai sair do livro A Gênese, de Allan Kardec, publicado por ele em 1868, do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, quando ele nos fala sobre qual é o caráter da doutrina, né? E aí eu escolhi o item 12 desse capítulo, que ele diz o seguinte: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Bom, vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo. Tá? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais dessa casa de amor, luz e caridade, estamos reunidos mais uma vez para ouvir e estudar a sua palavra. Nos ajude a refletir mais um pouco sobre seus ensinamentos, para que possamos exercitar nossa fé e as nossas qualidades. Fiquem conosco, auxiliando e incluindo nossa companheira para o estudo dessa noite. Muito obrigada. Érica, a palavra é com você agora. Obrigada, querida. Boa noite a todos. É sempre muita alegria estar aqui com vocês, agora no ambiente virtual. Eu sou do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha. Tenho muitos amigos no Luz e Caridade, amigos queridos. E a Janaína me convidou para essa noite trazer esse tema aqui para nós. Um tema que, quando eu li, me jogou lá na minha infância, na parte da minha adolescência, e que eu acho que muitos de nós que não iniciamos a nossa chegada à Terra através da religião espírita, aqueles que não são o que nós chamamos de espírita de berço, vai acabar em algum momento se identificando com algumas práticas que a gente vai trazer aqui no nosso tema. Então, eu vim de uma família católica, né, muito católica, mas era moradora ali da Vila Cruzeiro, a vizinhança em muito contato, né, sempre muito presente um com o outro, e tinha vizinhos que eram umbandistas, as vizinhas que eram as benzedeiras. O meu próprio avô, ele era um benzedeiro, não sei nem se existe essa palavra, mas fazia o que a gente chamava de rezas, e assim eu cresci, né, cercada de muito misticismo, que eu acho que tem muita relação também com a característica cultural e a mistura religiosa que existe no nosso planeta e no nosso país, principalmente, né? E, na verdade, passei parte da minha infância, né, acreditando nos talismãs, fazendo mesmo muitas simpatias que serviam para muitas coisas. Era simpatia para deixar de ficar doente, era simpatia para tirar nota boa na prova, era uma simpatia que, quando tinha um professor que era mais chato, bota o nome do professor no congelador. Então, eu estava ali mesmo mergulhada nisso tudo, muitas práticas que, na verdade, elas foram diminuindo no nosso país, porque a religião protestante, cada vez mais, ela aumentou, né? E algumas dessas práticas elas foram diminuindo, mas elas não deixaram de existir, muito pelo contrário. Quando a gente faz uma busca na internet, como eu fiz hoje, Jana, pode passar o outro, por favor? A gente se depara com muitos sites que ainda ensinam a fazer simpatias, com ofertas de trabalhos, como a gente observa aí a primeira figura,
trago a pessoa amada rastejando, né? Na minha época, quando eu me ligava mais nesse tipo de coisa, trazia a pessoa em tantos dias. Agora, não basta ser numa quantidade certa de dias, rastejando, né? Várias orações, e orações, entre aspas, para afastar o vizinho, para separar um casal, são substâncias para acabar ali com o mal olhado. Então, a gente hoje vai estudar como a doutrina espírita, na realidade, nos mostra esse tipo de prática. Qual é a visão do espiritismo sobre os poderes ocultos, porque quando a gente faz uma determinada simpatia, né, a gente faz acreditando que algo dali possa surgir, mas o que está por trás daquilo? O que está fazendo de fato acontecer, né? Será que quando você faz uma simpatia para tirar uma nota boa na prova, se você não estudar, ela aconteceria da mesma maneira, né? Será que essas coisas têm, na verdade, a sua ação sendo comprovada? Então, é sobre isso que a gente vai conversar na noite de hoje. Esse nosso tema, ele está embasado em algumas perguntas do Livro dos Espíritos e está dentro do capítulo 9, da parte que fala justamente da intervenção dos espíritos. Então, a gente vai observar e vai conversar muito também sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e até, de certa forma, na nossa vida. Então, a gente vai começar no próximo slide, analisando a primeira pergunta, que é a pergunta 551, primeira pergunta mesmo desse bloco de ensinamentos que a gente está aqui refletindo juntos. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E aí vem a resposta: não, Deus não o permitiria. Na hora que a gente lê essa questão de forma assim rápida, a resposta ela soa para nós um pouco estranha, porque a gente sabe que, de fato, né, os espíritos, eles têm influência, sim, sobre a nossa vida, influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais até do que nós imaginamos, tá? Em perguntas anteriores a essa, nesse mesmo capítulo. E por que será que, nesse contexto, a resposta é não? Então, para a gente poder entender melhor, a gente vai dividir essa pergunta em alguns pedacinhos. Então, primeiro, pode um homem mau, né, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado? Então, a gente está percebendo aí que não é o homem em si que vai lá fazer a maldade com uma outra pessoa, mas esse homem, ele evoca um espírito de alguma maneira, né, para que esse espírito dedicado a ele, ou seja, lhe servindo, faça então mal ao seu próximo. E a gente pode ilustrar de uma forma prática. Vamos imaginar que tenha ocorrido uma briga entre vizinhos ou uma briga no ambiente de trabalho, e aí uma pessoa magoada com a outra, né, encomenda um trabalho, a gente sabe que existe algumas práticas que fazem isso, para que um espírito possa fazer mal a essa terceira pessoa. Para que isso aconteça, na verdade, não basta só a vontade dessa pessoa magoada em querer fazer mal ao outro, não basta também só a ação daquele espírito. Primeiro, é preciso que essa ação de um espírito sobre o outro esteja dentro das leis da natureza, aconteça com a permissão divina. E segundo, existe aí o terceiro elemento, que é justamente aquele outro encarnado que vai sofrer a ação. Então, não vai ser uma fatalidade, né, uma pessoa que encomende um determinado trabalho ou que faça, na verdade, compactue com o espírito para que ele cause mal a uma terceira pessoa, que isso de fato vá acontecer. Por isso a resposta é não, porque essa terceira pessoa, ela pode, primeiro, não merecer passar por aquilo, e aí de fato não haveria permissão divina, né? Não está dentro das provas que ela precisa sofrer naquela existência,
Então, vai estar fora das leis naturais. Segundo, pode ser uma pessoa que não ofereça a sintonia necessária para esse tipo de relação. Então, a gente sabe, vamos falar um pouquinho mais à frente, que o que vai reger as relações entre os espíritos, sejam eles um espírito desencarnado e um espírito encarnado, como o exemplo e o que a questão aqui está trazendo para nós, há a necessidade de haver uma afinidade entre os fluidos de ambos, para que essa terceira pessoa possa, de fato, sofrer aquela influência, sofrer aquela ação, né? Fazer parte daquele processo. E isso ela pode barrar através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, dos seus desejos. Então, a gente vai observar aqui que esse tipo de situação, ela não fatalmente irá acontecer. Há a necessidade da gente observar todas essas características que a gente aqui está trazendo. E nos nossos centros, né, lá no meu centro, às vezes é bem comum alguns irmãos chegarem e trazerem para nós, no processo mesmo durante o atendimento fraterno, poxa, eu tenho uma pessoa que está fazendo uma macumba para mim, ou que fez um trabalho para mim, por isso eu estou doente. Então, é interessante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, até para que a gente possa esclarecer aquela pessoa e apontar para ela os meios que ela tem para poder, se de fato existir esse processo, como ela tem de conseguir barrar aquela influência. Então, não é uma fatalidade, né? Não vai acontecer verdadeiramente. Por isso, a resposta aqui é não. Na verdade, essa sintonia, ela vai ter relação com a atmosfera fluídica daquele espírito, que a gente vai falar um pouquinho agora no próximo slide. Quando a gente pensa em nós como um ser encarnado, nós somos, né, o homem encarnado, ele na verdade é um espírito, sempre a nossa condição natural. Durante a vida material, ele tem um corpo, que ele se utiliza desse corpo como um instrumento para agir no mundo material, e ele tem, na verdade, um intermediário entre esse corpo, que é o seu perispírito, que nada mais é do que um aglomerado de fluidos que envolve, né, o espírito, e que Kardec também chama de corpo espiritual. Esse perispírito, ele vai formar também o que nós chamamos de atmosfera fluídica daquele espírito, e ele se expande e forma uma atmosfera fluídica que consegue alcançar até uma área maior. E ele vai ter qualidades que vão estar totalmente ligadas aos tipos de pensamentos daquele espírito, de sentimentos daquele espírito, dos desejos daquele espírito, que vão ter relação direta com o meio ambiente, levando algumas sensações e influenciando o corpo, e de acordo com os desejos daquele espírito, as suas aspirações, os seus sentimentos, né, os seus pensamentos e até a sua vontade, esse perispírito, ele vai ter uma qualidade melhor ou pior, né? Ou, se a gente preferir, mais inferior ou mais superior. E através do perispírito acontecem as nossas relações com os espíritos. Então, ele é a chave desse tipo de relação. Quando a gente sente a impressão de um espírito que nos causa uma impressão ruim, a gente tem essa percepção através do contato entre o perispírito do espírito e o nosso perispírito. Então, a gente faz essa ligação com os espíritos através do perispírito e através do nosso pensamento, né? Que é como se fosse algo que vai, atingir, chegar, às vezes, até a mundos mais superiores, quando a gente, por exemplo, por uma prece, pensa num espírito mais superior, pensa no nosso anjo da guarda, que às vezes não está ali, próximo a nós, está executando um outro trabalho, né, num outro local distante, ou até num outro mundo, mas esse pensamento, ele consegue se propagar.
e chega até esse irmão. E aí, é claro, pelo nosso pensamento e pelas qualidades do nosso perispírito, nós vamos ali determinar quais serão as nossas companhias espirituais. Então, se eu tenho, né, essa minha atmosfera fluídica de boa qualidade, eu vou estar ali cercado de espíritos que também têm essa semelhança de qualidades. E o contrário também está valendo. Jana, põe o próximo, por favor. Então, quando a gente fala dessa ação dos espíritos sobre o fluido, lembrando que o perispírito ele é um fluido, né? Ele tem essa natureza fluídica, a ação que a gente impõe sobre ele, ela é regida pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, e os tipos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos é que vão determinar, como a gente está vendo aqui, a qualidade desses fluidos. E aí, uma outra informação que faz a gente fechar o raciocínio da pergunta anterior é justamente pelo perispírito que a gente vai absorver com facilidade maior aqueles fluidos que têm a natureza idêntica. Então, quando um espírito inferior, mal intencionado, né, de alguma maneira quer me impregnar com os seus fluidos ruins, ele só vai conseguir, na verdade, fazer com que esse efeito ele seja sentido por mim e consiga cumprir essa ação quando a qualidade do meu perispírito, dos fluidos que formam o meu perispírito, vão se combinar com a dele. E, claro, quanto mais idêntica, se é um espírito inferior, quanto mais inferiores forem os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, vai ser mais fácil essa combinação. Tá? Por isso, não é uma fatalidade que um espírito, querendo me fazer o mal, ou recebendo a ordem, né, como foi a pergunta de me fazer o mal, ele, de fato, vai conseguir me fazer o mal. Daí a importância de mantermos os nossos pensamentos elevados, a importância da prece como esse mecanismo que vai nos auxiliar a nos resguardar, e vamos falar um pouquinho mais à frente. Tudo bem na primeira questão? Então, a gente vai avançar um pouquinho. Então, a questão, ela fala para nós exatamente dessa relação de afinidade e de sintonia, para que a gente observe essa combinação dos fluidos perispirituais, que quando estão combinados, né, formam uma atmosfera fluídica comum entre o espírito e nós. Isso ocorre de acordo com leis que são naturais, que são as leis de afinidade fluídica e da sintonia entre esses fluidos. Pode passar, Jana. Muito bem, mas nós sabemos que, de fato, existem situações em que ocorrem, em que a pessoa vai encomendar um trabalho e vai conseguir, né, atingir aquele fim, ou vai utilizar ali do que Kardec aqui está chamando de feiticeiro, e a gente tem no nosso popular também esse nome para qualificar esses certos tipos de pessoas que realizam algumas práticas. E aí eu queria ouvir de alguns de vocês, qual é a ideia que a gente faz de feiticeiros? Para vocês participarem um pouquinho aí também. Ninguém? Está todo mundo tímido? O pessoal está tímido, Érica. Não tem problema. É porque, às vezes, feiticeiro, a Érica jogou logo essa palavra, não podia perguntar outra coisa. Ah, mas a Alessandra está participando aqui, ó, pelo chat. Tem a Alessandra e o Lucas. Vou ver o chat. O Lucas, pode falar. Feiticeiros são pessoas que simplesmente conhecem receitas e rituais, procedimentos para manipular o oculto de uma forma mais ritualizada e mais formal, vamos dizer assim. Perfeita a colocação do Lucas, e que também tem tudo a ver com a colocação aqui da Alessandra, né? Feiticeiros seriam pessoas que sabem manipular o oculto, né? São pessoas que se utilizam. Eu acho legal que
A resposta do Lucas complementa a da Alessandra, que eles vão manipular esse oculto, que já a gente vai, né, conversar e perceber que não existe nada sobrenatural por trás disso, né? Mas que eles fazem esse tipo de prática através de fórmulas, através de rituais, através de palavras ditas sacramentais. Então, vamos ver qual é a resposta dos espíritos para essa questão, no próximo slide. Que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam, deixa eu olhar aqui que está faltando palavrinha, a força magnética e a dupla vista, que são faculdades. A gente sabe que existem pessoas que detêm essa força magnética, que às vezes até pelo olhar e pela fala já consegue convencer o outro. E aqui, no caso, o próprio feiticeiro, através do seu falar ali, né, empunhando a sua força magnética, ele pode convencer um espírito a atuar, né, em algo que ele está ali tentando realizar, ou algo que tenha sido encomendado, que os feiticeiros são aqueles que fariam o que nós chamamos de feitiçarias. Também são aqueles que podem ter dupla vista, né? Que é um fenômeno que permite àquela pessoa que o tem ter um contato, conseguir ter uma visão do que está ocorrendo no mundo espiritual. Isso aí poderia facilitar, que aí ele pode saber de algum acontecimento, sendo que esse tipo de coisas, tanto esse contato com o mundo espiritual, quanto esse magnetismo, muitas vezes até, né, muito mais pronunciado, para aquela pessoa que ignora esse tipo de fenômenos, passa como algo sobrenatural. E isso, ao longo da cultura dos povos, né, fez com que essas pessoas que tinham esse tipo de qualidade, qualificativo, como trouxe Kardec, se colocassem num patamar, são pessoas que se comunicam, né, com o oculto, sendo que, como ele vai colocar embaixo, não existe um poder mágico, tem muito mais imaginação, muito mais superstição do que a gente possa imaginar. Então, esses fatos que o feiticeiro possa vir a fazer, porque muitas vezes a gente tem aqueles feiticeiros que estão usando de charlatanismo, então nem existe faculdade nenhuma por trás dele, mas caso exista, são fatos que não tem nada de sobrenatural, são fatos naturais, explicados pela ciência espírita, que só ganham esse cunho de ser algo, né, com um poder muito maior do que o que ele aparenta ter, para aquelas pessoas que ainda ignoram essa ciência espírita, a relação que nós temos com o mundo dos espíritos e como esses espíritos conseguem nos influenciar. E eu vou jogar uma pulguinha aqui para nós. Pelo que eu estou colocando aqui, do qualitativo de feiticeiro, será que a gente não poderia considerar os médiuns feiticeiros? Não poderíamos usar como sinônimo? Eu ia até falar isso, Érica, porque na história da humanidade, né, muitos médiuns foram queimados na fogueira como feiticeiros, foram presos, acusados de bruxaria, de feitiçaria, perseguidos, né, por conta das questões da mediunidade, por verem, por ouvirem, por terem contato com o mundo dos espíritos, por terem a chamada dupla vista, né, por serem até médiuns de pressentimentos, que são aqueles que têm a intuição do que vai acontecer, das coisas que vão acontecer, né? E quando não eram temidos dentro do grupo social, passaram a ser perseguidos depois do cristianismo se tornar uma instituição religiosa, né? Na Idade Média. Isso aí, exatamente por esse contexto que a Valéria está trazendo para nós, de que durante muito tempo os médiuns eles eram tidos como feiticeiro,
que Kardec tomou cuidado no livro que é o Espiritismo de fazer essa diferenciação, né? Na verdade, ele coloca de forma diferenciada o feiticeiro no seu local, né? E o médium no local que, na verdade, lhe cabe. Primeiro, o feiticeiro, a ideia da feitiçaria, do feiticeiro, não necessariamente ele vai ter um espírito que utilize-o como um instrumento. É mais a ideia de que ele vai, através de um trabalho, através de uma fórmula qualquer, ou através de algumas palavras sacramentais, convencer, né, ou até dobrar um espírito a atuar para ele. A mediunidade não se estabelece assim. Os espíritos têm o livre-arbítrio dele, e nenhum médium vai obrigar um espírito, um médium no sentido mesmo que a gente entende, conhece, estuda do termo, a fazer com que o espírito haja dessa maneira. Segundo, a mediunidade, ela não é realizada através de fórmulas, não é realizada através desses tipos de rituais, ela é um processo muito natural, né, de ligação entre um espírito e um encarnado que tem essa capacidade de alguma maneira, estabelecer esse tipo de contato. Então, Érica, Kardec faz questão de fazer essa diferenciação. Pode falar, Jean. Érica, quando você trouxe essa questão de feiticeiro e médium, também é interessante pensar que o feiticeiro, de uma certa maneira, pela resposta que os espíritos deram ali na questão 555, são médios, só que possam estar se utilizando da mediunidade, não de uma maneira legal, né? Sim. Eu ia fechar exatamente falando isso. O feiticeiro, ele pode ser um médium, né? Mas o médium, ele não é um feiticeiro. Então, quando o feiticeiro, como ele coloca ali, são pessoas de boa fé, ele de fato percebeu que ele tem, né, esse atributo além, consegue perceber o mundo espiritual, ou ele tem mesmo a faculdade, que aqui não está aparecendo tudo, a força magnética, só que muitas vezes, para ele poder utilizar isso, né, ele é cercado de rituais que não são necessários para ele realizar essa prática. E acaba se debruçando e dando muito mais valor aos ritos em si, aos rituais, aos sacramentos, do que propriamente, né, ao fenômeno que está ali acontecendo com ele. Ok? Podemos avançar. Então, os feiticeiros são aqueles que também fariam ali o que nós chamamos de feitiçarias, que acontecem através de fórmulas mágicas, né, através de práticas ritualísticas, e Kardec acrescenta logo em seguida uma pergunta que vai falar sobre isso. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Ou seja, através de uma fórmula, através de alguma prática, qual será o efeito dessa prática para poder atrair ali a atenção dos espíritos ou até fazer com que os espíritos ajam a nosso favor, né? Será que a gente consegue isso por algo que seja material? Aí vem a resposta. O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. Então, de boa fé, ridículo. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Então, uma pessoa que se utiliza de fórmulas e de práticas para enganar o outro, para seduzir o outro, até para arrancar dinheiro do outro, aí já cai na qualidade de tratante. Mas muitos fazem de forma mesmo mais por desconhecer como é que acontece esse tipo de ligação, como é que os espíritos possam vir até nós trazendo o seu concurso, trazendo a sua ajuda. Não há palavra, continuando, todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos.
porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, eu vou trazer um exemplo muito prático do nosso dia a dia, né? A prática de acender uma vela. Então, a pessoa que vai ali, vai acender a vela, às vezes acende com a melhor das intenções, com o seu mais nobre sentimento, e acende aquela vela para pedir ajuda de algum espírito. Não foi a vela acesa que atraiu aquele espírito e que nem tocou aquele espírito para poder auxiliar aquela pessoa no seu intento. Na verdade, primeiro, o que atraiu o espírito foi o pensamento da pessoa, ou uma oração, né, que é uma prece que aquela pessoa tenha feito ao acender a vela. Então, a gente precisa diferenciar, porque às vezes a gente fala, mas quando eu fazia isso, ou quando eu faço isso, às vezes acontece uma coisa boa. Mas quando eu fiz a simpatia tal, né, de fato, eu consegui. Mas será que você conseguiu pela simpatia? Será que você conseguiu pela vela acesa? Será que você conseguiu por proferir aquelas palavras? Ou você conseguiu porque, ao mesmo tempo que você acendeu a vela, você se conectou, né, com aquele espírito a quem você, né, pensou, elevou o seu pensamento? Ou quando você leu a palavra, você leu com aquele desejo e aquilo se exteriorizou no seu pensamento e também fez aquela conexão espiritual. Então, com certeza, os espíritos deixam muito claro, né? Não há nada material que a gente faça que, de fato, vai atrair a ajuda dos espíritos que muitas vezes a gente deseja. Os espíritos, eles mantêm as relações conosco através dos nossos pensamentos. É como se o nosso pensamento fosse o grito que a gente dá para chamar aquele irmão encarnado que a gente precisa gritar por socorro. Então, isso tem que ficar muito claro, até para a gente ser menos enganado, ou para a gente orientar, né? Acho que nosso estado já não somos mais enganados, mas existem irmãos que muitas vezes estão passando por esses processos e que pedem a nossa opinião. A verdade é muito mais importante a gente orientar esse irmão a melhor qualificar os seus pensamentos, a utilizar mais a prece como recurso, que é muito mais garantia mesmo de atrair o auxílio dos espíritos. Pode avançar, Jana. Obrigada. E aí, só para a gente deixar bem claro, né? O que é o nosso pensamento? Nosso pensamento, ele, na verdade, também vai criar, né, um envoltório fluídico que a gente pensa, a gente estampa, é como se a gente acionasse ali uma televisão, um visor, né? Então, se eu fecho o meu olho e penso agora numa torta de chocolate, opa, os espíritos que também gostam de torta de chocolate vão chegar perto de mim, vão ver aquilo estampado, né? E se eu estou com ela ali na minha frente, eles vão até muitas vezes me induzir a comer muito mais do que eu deveria. É claro que a minha gula está ali presente também, né? A gente não pode botar tudo na conta dos espíritos. Por que que isso acontece? Porque nós emitimos, o espírito recebe, né? Mas também nós recebemos. Então, a gente é, ao mesmo tempo, emissor e receptor. E essa ligação, ela acontece a todo momento, porque a gente é um ser pensante, é um dos maiores atributos do espírito. A gente não para de pensar hora nenhuma. Se eu falar para vocês, vamos fazer o exercício agora e ninguém vai pensar em nada. A gente começa a pensar até em não pensar em nada. Como é que eu posso não pensar em nada? O espírito, ele pensa o tempo inteiro. E o nosso pensamento, ele também está ali presente nessa relação de sintonia que a gente já falou mais à frente, conversando sobre o perispírito. Então, por mais que se aproxime de mim algum determinado espírito, né? Quando eu coloco o meu pensamento de maneira que não agrade aquele espírito, né, que ele não veja graça, ou até mesmo que ele não se sintonize, porque não é algo em que ele costume pensar, não é algo que lhe apraz, eu afasto aquele espírito. Além disso, o meu pensamento,
só para quem chegou um pouquinho depois, se a gente reforçar bem isso no estudo, vai ajudar a trazer a qualidade desse envoltório fluídico nosso, que é o perispírito, junto com os meus sentimentos, que vão ser importantíssimos nesse nosso processo de relação com os espíritos que a gente está trazendo aqui no nosso estudo, no nosso bate-papo. Pode passar outro. Jana, por favor. Já até passou. Então, essa questão eu ia até tirar, mas aí eu deixei. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Né? No outro fala que a fórmula de nada adianta. E é claro, o espírito lá desencarnado, né, mesmo que ele seja um espírito inferior, ele já percebeu que a comunicação e que a atração que um encarnado, né, faz com que ele tenha por esse encarnado, ela não é dada por nenhuma fórmula, muito pelo contrário, ela é dada pelo pensamento. Mas por que existem espíritos ditando fórmulas se eles mesmos sabem que essas fórmulas não servem para atrair? E aí eu deixei a pergunta de propósito para a gente refletir sobre isso, né? Por que o espírito faz? E aí ele vem, efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras, né, prescrevem prática de atos, por meio dos quais se fazem os conjuros, mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, são espíritos inferiores que muitas vezes se utilizam, né, desse tipo de ação muito mais para manter aquele encarnado ligado a ele, para escarnecer, para zombar, né? Até porque uma coisa super importante que a gente tem sempre que ter em mente, que nos auxilia muito a, pelo menos, tentar nos distanciar de forma racional desses espíritos enganadores, é não aceitar de pronto tudo que venha dos espíritos só porque vem de um espírito. Lembrando que os espíritos antes eram os encarnados, né? A atmosfera espiritual, os espíritos que fazem parte do mundo espiritual, como está lá na introdução do próprio livro dos Espíritos, é a alma dos homens que viveram na Terra, então estão retornando. Então, a gente tem espíritos no mundo espiritual de diversas ordens, e não é porque veio do espírito que eu tomo como verdade. Então, aqueles irmãos que ainda não têm o conhecimento disso, né, pelo simples fato de ter sido ditado ou trazido por um espírito, mas foi o espírito que deu essa fórmula. Então, ela há de ter algum efeito. Só que existem espíritos inferiores também, com certeza, ditando fórmula, não é um espírito superior. Porque o espírito superior sabe que a fórmula, nenhuma ação, ela vai ter com relação a atrair a atenção dos espíritos para aquele encarnado. Tudo bem? Pode passar para o outro, Jana, por favor. Então, continuando aqui, não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que... parou aí. Voltou. Que apenas lhe auxilia a concentração, né? Então, o que ele fala? A gente já viu que o talismã, a figa, né? A patinha de coelho, nem está aqui, mas era muito famosa, né? O olho de boi, que está ali representado pequenininho, vários desses objetos que as pessoas muitas vezes se utilizam achando que vai atrair para ela uma sorte, né? Ou vai atrair bons espíritos, ou vai atrair coisas boas. Será que, na verdade, o fato da pessoa direcionar, né, utilizar o pensamento dela para aquele talismã já não seria uma maneira de atrair o espírito, né? A gente já viu que o talismã só ali, no caso, vai auxiliar a concentração, vai fazer com que a pessoa, por acreditar
que ele é capaz de realizar algo bom para ela, faça essa ligação aí com os espíritos. Aí a gente vai ver a resposta. É verdade, né? Claro, se você se concentra, firma o seu pensamento, esse pensamento, opa, vai chegar lá e, de alguma maneira, chamar, né, atrair ali para próximo algum espírito. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, qual foi a sua intenção, né? Por que você está usando o talismã? Né? Quais os sentimentos que estão ali te animando? É isso que vai determinar qual é o tipo de espírito que você vai atrair para perto de você. Então, ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Então, é um espírito que ainda está muito preso a esse tipo de prática e normalmente utiliza aquilo para uma finalidade mais material, né? Me dá sorte para eu conseguir um bom emprego, né? Para eu me manter bem nos meus estudos, seja lá onde a gente esteja. E os espíritos, claro, dão muito mais valor, né, à questão moral do que propriamente às questões materiais. E aí ele continua, qualquer, porém, que seja o caso, né, material ou moral, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, no final das contas, né, dificilmente um bom espírito vai, na verdade, se atrair em função de algum amuleto ou de algum talismã que a gente utilize, mesmo que seja ali para algo, né, que tem uma finalidade um pouquinho melhor e não puramente material. E lembrando, se houver atração, essa aconteceu pelo nosso pensamento e nunca ali pelo talismã em si. Pode avançar, Jana, por favor. Então, a gente está falando, né, de feiticeiros, desse poder oculto, da ação, muitas vezes, sobre os espíritos, mas a gente sabe que existem pessoas que, de fato, conseguem curar, né? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, que é algo que as pessoas que têm o desconhecimento da ciência espírita também colocam na conta do sobrenatural. Nossa, ele operou muitas curas. Eu vou naquele lugar porque fulano ficou curado, né? A pessoa pode curar, claro, só que a gente tem que entender que não existe nada de sobrenatural por trás da cura. Né? A cura é um processo que a gente entende perfeitamente o seu princípio, como a gente vai ver agora. A força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Não confiar cegamente, saber o que está por trás daquilo. Então, para haver a cura, de fato, e para que haja ali a assistência dos bons espíritos, o que é fundamental para a gente observar esse tipo de mediunidade, que é uma mediunidade acontecendo, a gente precisa, primeiro, que aquela pessoa tenha uma qualidade fluídica boa, que o fluido que ela está ali lançando, né, no irmão que foi buscar a cura, é um fluido que tem uma qualidade boa, e lá no inicinho a gente já comentou que o que qualificam os nossos fluidos vão ser os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, principalmente. Então, a gente já percebe que a pessoa ela precisa ter esse tipo de elevação, né? Segundo, é preciso um desinteresse para atrair
a presença dos bons espíritos. Então, se eu estou cobrando, já existe um interesse material ali por trás. Um espírito bom, um espírito superior, que poderia me dar assistência, jamais compactuaria com esse tipo de prática. E há a necessidade de eu ter aquele desejo e a vontade de fato, auxiliar, né? E não fazer aquilo por um orgulho, por eu me colocar ali como médium, curador. Aliás, se tiver orgulho e vaidade, também não vai atrair os bons espíritos. Então, Jana, passa o outro para mim, por favor. Essa cura, que muitas vezes é tida como algo sobrenatural, pode estar acontecendo nos nossos centros e, às vezes, o médium que está operando a cura nem saiba que ele é um médium que está ali levando, né, tanta coisa boa para aquele irmão que foi ali receber o passe. Então, muitas vezes, no momento do passe, estou trazendo o passe só para dar um exemplo de algo muito simples que acontece na rotina de trabalho da maioria dos centros e que está ali um médium que não sabe daquele poder, mas é um irmão que está ali com desejo sincero de ajudar, né, que procura policiar os seus pensamentos, que procura policiar os seus sentimentos, mesmo dentro de todas as suas imperfeições, porque nós somos imperfeitos, e é claro, por ele estar ali querendo ajudar, né, se esforçando para dar o seu melhor, procurando no seu dia a dia melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele atrai para próximo dele espíritos que também vão melhor qualificar ainda aquele fluido, que ele está ali através do passe doando para o irmão que foi receber. E aí a cura acontece toda vez que esse fluido de melhor qualidade substitui um fluido de qualidade inferior, né? Como Kardec coloca, uma molécula, os fluidos são de elementos materiais, então ocorre essa substituição e a cura, ela acontece. Mas fica bem claro que não é nada sobrenatural, muito pelo contrário, né? A gente tem explicação sobre os processos de cura muito claras nas obras espíritas, da doutrina espírita. Pode passar o outro, Jana. Estou vendo a hora aqui. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Eu queria a participação de vocês. O que é uma bênção? O que é uma maldição? E será que, de fato, elas conseguem atrair o bem ou o mal? Quem gostaria de participar um pouquinho? Eu gostaria. Posso falar? Por favor. Bênção e maldição. A bênção, ela é algo feito para atrair o bem para alguém ou para si mesmo. A maldição seria para atrair algo de mal para outra pessoa. E se tem algum poder sobre aqueles que são lançadas, eu acho que tem. Dependendo se a pessoa está nessa sintonia, qualquer coisa má atinge essa pessoa. E qualquer coisa boa, se ela não estiver na sintonia, ela não consegue fazer o que é para fazer, porque não tem muita abertura para acontecer, entende? Isso aí, Lucas, é exatamente por aí, né? Normalmente a gente usa as bênçãos e as maldições no sentido do uso da palavra para poder abençoar, né, ou bem dizer alguém, ou amaldiçoar ou maldizer alguém. E a gente lembra que a palavra, quando ela se exterioriza, ela nasceu lá dos nossos sentimentos, né? Ela foi para os nossos pensamentos e aí ela se exterioriza, né? Os nossos pensamentos se exteriorizam através de atos, através das nossas palavras. Quando é algo bom, né? A gente tem ali a bênção acontecendo. Quando aquele desejo é algo ruim para a pessoa, a gente tem ali uma maldição acontecendo. E a gente tem no nosso popular, né, o famoso olho gordo, o famoso seca pimenteira. Será que, de fato, né, existe esse poder das bênçãos ou das maldições?
aproveitando aqui a fala do Lucas, a gente vai ver o próximo slide também. Deus não escuta a maldição injusta, e o culpado perante ele se torna o que a profere. Então, primeiro, existe a maldição, existe, mas, na verdade, né, ela vai ser injusta quando aquela pessoa, né, para quem ela foi direcionada, de fato não precise, não esteja ali na sua programação, passar por aquele mal que lhe é desejado, né? Às vezes ela até precisa passar. Então, aí está dentro da lei natural da justiça. Mas também a gente tem a lei da sintonia. A gente já explorou bastante no inicinho do nosso estudo. Então, na verdade, quando eu amaldiçoo alguém, independente daquela pessoa receber ou não, né, sofrer ou não a ação daquelas minhas palavras mais pesadas que estão impregnadas dos meus sentimentos, dos meus desejos, que vão gerar fluidos, sim. Então, é claro, às vezes vai atingir aquela pessoa, né, vai chegar aquela atmosfera impregnada e ela pode sentir aquilo se ela estiver naquela mesma faixa de vibração fluídica e de sintonia. Agora, aquele que profere a maldição, ele é sempre culpado, né? Porque ele está ali desejando o mal de outro. Então, como ele continua, como temos os dois gênios opostos, gênios aqui no sentido de espíritos, né? Bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Então, nós somos imperfeitos, então, às vezes, a gente tem épocas que está conseguindo policiar melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí a gente vai conseguir barrar essa maldição. Mas quando a gente já não está bem, muitas vezes essa influência ela é até física. Quantas vezes a gente se aproxima de uma outra pessoa, detém ali alguns minutos de conversa com aquela pessoa e depois a gente sai dali, às vezes se sentindo mal, né, mais cansado, parece. Algumas pessoas até exteriorizam isso. Ai, parece que eu levei uma surra. Ai, tô super cansado. O que aconteceu? Aconteceu uma troca fluídica. No caso da maldição, né, aquele fluido ele é exteriorizado através da intensidade da raiva, do ódio, que vai impregnar e vai até dar um certo movimento a ele, ele consegue atingir o outro, que pode absorver ou não. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Então, tem que estar dentro da justiça divina. Se o que, né, aquele alvo da maldição não precisar passar por ela, não vai ter força, nem ódio, nem raiva que vá fazer com que aquilo de fato se concretize. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, elas estão ambas totalmente ligadas aí a essa lei de atração fluídica, a própria bênção. Muitas vezes a gente abençoa uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, que às vezes está até passando por um problema, mas a ação, né, das minhas palavras, que na verdade são frutos do meu desejo, ela não é tão intensa porque a pessoa está refratária, né? A pessoa ela não está criando para ela um campo bom de atuação. Então, o meu fluido está indo, né, com o melhor que ele tem, mas a pessoa não está tendo condições de gerar aquela afinidade fluídica que faz com que ela consiga absorver. É claro que quando a gente faz ali uma ação que é mais intensa, vamos pensar no caso de um irmão que esteja passando por um processo obsessivo, né, e a gente une um grupo e aquele grupo comece ali a realizar preces constantes,
O que não é a prece, senão uma bênção, né? Um direcionamento do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. É claro que ela consegue, mesmo que aos poucos, ir modificando, auxiliando de alguma maneira nessa atmosfera fluídica que recobre aquele irmão. Mas aí a gente precisaria de um trabalho de mais tempo. E aí, para nós encerrarmos, né, justamente falarmos da importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da própria prece nesse processo de influência dos espíritos. Então, algo que precisa ficar muito claro para nós é justamente que essas nossas relações, elas são ditadas por esse tipo de afinidade fluídica, que é determinada pela qualidade que a gente vai colocar ali nos nossos fluidos e que tem relação direta com a qualidade dos nossos pensamentos. Então, se a gente quer, né, manter ali a presença dos bons espíritos próximo a nós, se a gente quer manter afastado todos aqueles fluidos mais maléficos, de irmãos que porventura, né, não gostam de nós, ou que já trazem até algo do passado que a gente hoje não consegue explicar, mas que percebe que aquele irmão não gosta de nós. Então, ou até os espíritos, de uma maneira trivial, afastados, a gente precisa policiar e melhor qualificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, utilizar a prece como esse recurso que vai ajudar a modificar e a melhor qualificar o nosso envoltório, como a gente observa na nossa figura, né, na figura da prece em si, o espírito ele até se aproxima, como a gente observou aqui ao longo do estudo, mas não quer dizer que ele vá conseguir chegar ao seu intento. Então, a irmã utilizou o recurso da prece, né, através da prece ela atraiu, por mais que ela não esteja bem, isso é importante. O que aconteceu aqui na figura? A prece fez com que ela atraísse um espírito bom para próximo dela. E aí aquele espírito bom, com o seu fluido bom, também foi um veículo de repulsão do espírito inferior. Então, a gente encerra deixando aí essa mensagem final da importância da gente policiar e fazer um esforço mesmo para melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas preces, porque são eles que vão determinar as companhias espirituais que nos rodeiam. Tudo bem? Então, se ninguém tem algum comentário, alguma pergunta, deixo aqui o meu boa noite e aguardo vocês. Boa noite, Érica. Muito obrigada pelo estudo. Eu que agradeço. Foi muito bom, tá? Amigos, na próxima semana nós teremos o tema Ocupações e Missões dos Espíritos com o nosso companheiro Luiz Cláudio, tá? Vou fazer a nossa prece de encerramento. Amigos queridos, vamos nos concentrar. Eu vou fechar a imagem, que eu fico tímida com a imagem aberta. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, né, que fique sempre conosco. Vamos lhe agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, para a gente melhorar o nosso conhecimento, para que possamos fazer as mudanças necessárias em nossos pensamentos e atitudes, e assim nos tornarmos pessoas melhores, para a gente prosseguir nossa caminhada terrena. Fiquem sempre conosco, sempre nos protegendo e orientando. Que assim seja.